Jesus, muita paz e muito amor, muito mesmo, certo? Esse é um conclame de Jesus que ele faz a todos nós que somos os filhos adotivos que Deus deu para ele. Então, como todos nós gostamos de nossos pais, seguimos nossos pais, nós temos Jesus como exemplo e é a ele que nós devemos seguir, certo? E o amor foi a maior pregação da vida dele. Sempre ele falava no amor. E para a gente começar a falar, né, por Jesus ter estado entre nós, nós temos vários escritores do Evangelho sobre Jesus. E 4 desses evangelhos foram canonizados pela igreja, né? E há uma diferença entre esses evangelhos. 3 deles são sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes, praticamente iguais, né? Para quem leu o livro Paulo e Estevão, a gente tem uma passagem no livro Paulo e Estevão em que João Marco, que era filho de Maria Marco, que era irmã de Barnabé, que andava com Paulo de Tarso, ele queria saber sobre os ensinamentos de Jesus. E Pedro, ele procurou Pedro para saber sobre os ensinamentos de Jesus, e Pedro falou para ele, vou pegar as anotações de Levi, né? Levi, todos nós sabemos que é Mateus, porque ele era um cobrador de impostos e ele era chamado de Levi. E quando ele passou a seguir Jesus, ele passou a se chamar Mateus, certo? Então, os 3 evangelhos sinóticos são o de Mateus, que é praticamente o que cedeu parte das suas anotações para o João Marco, e também uma parte para Lucas, que também não conheceu Jesus. Lucas era um médico na época e ele acompanhava Paulo de Tarso nas suas pregações, nos seus ensinamentos às pessoas, aos judeus que estavam se tornando cristãos naquela época, né? Então Lucas também é praticamente igual ao de Mateus, só que Lucas tem alguma coisa a mais, que é que ele entrevistou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Por isso que ele dá aquelas anotações para nós, como foi o nascimento de Jesus, né? A concepção de Jesus foi conforme Maria de Nazaré passou para ele. Mateus também deve ter procurado Maria de Nazaré, porque Jesus nunca falou para os apóstolos dele sobre o nascimento dele. Então, daí praticamente iguais, quase na mesma cronologia, um fala, o outro fala. Pode haver algumas palavras diferentes, por questão de entendimento, mas os 2 é igual. E o de Marcos é as anotações que Mateus, né, que Pedro passou para ele, que Mateus tinha deixado com eles, quando eles estavam formando a Casa do Caminho, né? E passou lá, o João Marco criou essa cópia, praticamente, do Evangelho de Mateus. E o de João Marco é o mais curto que tem, também, certo? Mas os Evangelhos são, os 3 que eu citei, são praticamente iguais. Mas é sempre bom ler os 3, porque a gente vai sempre ter uma orientação, alguma pequena diferença de um para o outro. E o Evangelho de João? João é considerado o último evangelho e ele, né, não é igual os 3 evangelhos que nós chamamos sinóticos. Ele é diferenciado, né? Enquanto os evangelhos sinóticos falam mais da vida, da peregrinação de Jesus, sobre os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, João
não tem no evangelho dele as parábolas de Jesus. Ele nos traz ensinamentos mais profundos, mais teológicos do que os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, o evangelho de João tem passagens que só nele tem, não tem nos outros evangelhos. Só no evangelho de João, que tem certas passagens. E é preciso dizer algo que João, quando escreveu o evangelho, ele já estava um pouco adiantado na vida dele, né? Ele foi para a Grécia. E o evangelho dele é todo escrito em grego. Certo? O evangelho de João é escrito em grego. Aqui nós temos traduções. Os historiadores que foram atrás sabem que o evangelho dele, sendo escrito em grego, as traduções, às vezes, nos traz alguma diferenciação no que ele escreveu para o que nós sabemos hoje, principalmente na tradução para o português e talvez para as outras línguas também, certo? Eu gostaria de citar aqui uma passagem que só João tem no seu evangelho, que é o encontro de Nicodemos, que foi atrás de Jesus. E há uma diferenciação no conhecimento, nas traduções que nós temos hoje, com o que está verdadeiramente escrito em grego. João, quando Nicodemos buscou Jesus, ele fala: Senhor, se Deus não estiver com a pessoa, através desses sinais que o Senhor nos dá, né? Esses sinais que o Senhor nos dá, só consegue esses sinais quem está com Deus, se Deus está com ele. Todos nós conhecemos os sinais da transformação da água em vinho, né? E esse questionamento que Nicodemos faz para Jesus. A pergunta, na narrativa que nós temos, a pergunta de Nicodemos quando ele fala que se Deus não estiver com a pessoa, ele não seria capaz de dar aqueles sinais, enquanto os outros evangelistas falam em milagres, João fala em sinais, ele não fala em milagres. São coisas acontecidas como um sinal forte de quem tem essa condição de fazer o que ele fazia, certo? E a resposta de Jesus, que nós temos aqui, é que Jesus fala para ele, né? Aquele que não nascer de novo, esse não verá a Deus. Porque Nicodemos queria, quando sabia de Jesus, ele seguia Jesus à distância, ele sabia de Jesus, e ele queria ser como Jesus. Ele queria fazer o que Jesus fazia. Então, quando ele perguntou para Jesus, e Jesus disse: aquele que não nascer de novo, este não verá a Deus. E como a palavra não nascer de novo, ela nos traz interpretações outras. Ela diz o seguinte, que eu tenho que nascer de novo, e eu posso nascer como é entendimento da maioria dos nossos irmãos evangélicos, católicos, é que nascer de novo seria nascer através do batismo. É como quando quase acontece um acidente com uma pessoa e fala: eu nasci de novo. Eu não morri, nasci de novo. Certo? E daí, essa palavra nascer de novo, ela nos dá essas interpretações. E no grego, quem sabe falar grego, né, e estudou o Evangelho de João em grego, Jesus não disse aquele que não nascer de novo. Jesus disse: aquele que não for gerado de novo, este não verá a Deus. Daí a pergunta imediata de
Nicodemos para Jesus: mas Senhor, como pode ser isso? Como um velho como eu pode voltar ao ventre de minha mãe? E se ele já era velho, provavelmente ele já nem tinha mais mãe naquele tempo. As pessoas morriam com mais antecedência. Existia gente que vivia 80 anos, não tenhamos dúvidas disso. Mas, quando Jesus disse para ele: aquele que não for gerado, gerou a pergunta imediata. Porque nascer de novo, a gente nasce de novo. Mas ser gerado é ser gerado no ventre materno. Aí é a diferença. Por isso a pergunta de Nicodemos, né? E a sequência que nós temos no ser gerado de novo, nos mostra que todos nós fomos gerados no ventre materno. Todos nós. Daí, quando Nicodemos se assustou com aquilo, como que poderia acontecer aquilo? Jesus continua, né, falando com ele sobre essa condição de ser gerado, e que nós precisamos entender hoje em dia que a resposta de Jesus ela é mais completa. As traduções é que não foram muito corretas para nós, certo? Dá muita diferença de nascer de novo para ser gerado de novo, certo? Conforme foi dito, né? Eu posso nascer de novo, posso sair daqui ali, me livrar de atravessar na frente do ônibus, afastar e falar: nasci de novo, né? Eu não fui gerado de novo, eu nasci de novo, certo? E então, os ensinamentos que Jesus nos traz através dessa conversa com Nicodemos é que a questão toda não é só sobre reencarnação. Porque se eu for gerado de novo, eu vou ter outro nascimento, certo? Eu vou ter outro nascimento. Então, como eu vou ter um novo nascimento, se eu não tiver um novo nascimento, se eu não for gerado de novo, eu vou ficar estagnado no tempo. Eu nasci uma vez, né? E como é conhecimento do povo judeu, né? Eles consideram a ressurreição da carne, sem que seja a ressurreição na carne. Também não é ressurreição da carne, é ressurreição na carne. Essa é a tradução que deveria ser vindo de novo para nós. A minha ressurreição é ressurgir de novo num novo corpo, certo? Numa nova vida. E não que o meu espírito vai ficar dormindo eternamente em algum lugar aí, porque morrer todo mundo morre, né? Tem gente que deve estar aguardando. Hoje não acontece isso, mas tem gente que deve estar pensando, né, que a ressurreição nunca aconteceu, né? Quantas ressurreições haveríamos nós de ter? Quando questionado uma vez por um irmão que foi à frente da minha casa conversar comigo, ele falou para mim: você não acredita na ressurreição? Falei: eu acredito, só que vocês veem a ressurreição nos ossos que estão guardados no tempo, que estão lá jogados, né? E eu acredito na ressurreição, no ressurgir novamente, num novo corpo. Mas também, como não existe nas traduções para nós ser gerado de novo, eles vão sempre bater nessa tecla que a ressurreição é no corpo antigo. A pessoa vai surgir aqui, inclusive existem desenhos, fotografia das pessoas saindo do túmulo, né, para a glória, aquela coisa incrível, né? As pessoas tendo a sua ressurreição, né? E essa não, a palavra ressurreição significa ressurgir do nada, ressurgir novamente, né? Ressurgir do nada, né? Por exemplo, há uma contradição quando diz a ressurreição é ressurgir do nada,
né? E se a pessoa morreu e ele vai ressurgir de novo, ele está ressurgindo de alguma coisa. Ele não está ressurgindo do nada, certo? Ele está ressurgindo de alguma coisa. Então, a ressurreição é ser gerado novamente e ressurgir num novo corpo. O espírito é o mesmo, adiantando-se, evoluindo, né? Daí o porquê da conversa de Jesus ser muito mais profunda. E João não estava com Jesus no dia em que Nicodemos conversou com Jesus. Só tinha 2 apóstolos junto, quando foi Tiago, irmão de João, e James, né? Para nós é Tiago. Até a tradução de Tiago para nós, no inglês, não é Tiago, é James, né? Quando lá ele fala São James, aqui para nós é São Tiago. Na língua latina nós falamos São Tiago, né? E no inglês, né, para eles não é Tiago, né? Eles iam falar Taiego, né? Então eles traduziram para James lá no inglês, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e nos povos que falam língua inglesa. Então, quando você ouvir São James por aí, na realidade, São Tiago. Então, nós sabemos que Jesus estava falando, não é só da reencarnação. Se eu vou nascer de novo, eu vou evoluir, eu vou crescer espiritualmente. E cada vida que nós temos aqui na Terra, ou em outros mundos, dependendo das nossas condições, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos tendo novos conhecimentos, né? Hoje, por exemplo, eu não sei o que eu fui numa vida minha passada, nessa aqui mesmo eu fui protestante, né? No meu tempo falava protestante, eu era um crente na época. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha 22 anos de idade, né? Aí mudou completamente a minha maneira de ver o que as religiões ensinam. E como o espiritismo não é uma religião, né? Ele é uma doutrina de esclarecimento e fortalecimento do espírito que adquire esses conhecimentos, né? Eu mudei completamente. Eu falo de mim, que eu acredito que com todos vocês também não deve ser diferente. Porque o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ela nos fortalece através desse conhecimento e nós temos coragem de, às vezes, dizer não para algumas coisas que nos atormentam. Que todos nós somos vítimas, às vezes, por conta dos nossos pensamentos, por conta das atrações que nós temos, que nós buscamos. Os nossos pensamentos atraem. Se nós tivermos bons pensamentos, nós vamos atrair bons espíritos. Se meus pensamentos não condizem já com os conhecimentos que eu tenho, imaginem vocês, né, o que já foi dito de uma outra vez, né? Aqui na Terra se diz, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E o Espiritismo corrige isso. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Certo? E isso é uma pura verdade. Todos nós temos nossos pensamentos, às vezes, de repente um pensamento nos visita, né? Você fala, puxa vida, como que eu pensei isso? Né? É porque o nosso irmão do lado, o nosso guia espiritual, se ele não estiver próximo, a gente nunca está sozinho, nunca nós estamos sós, certo? Sempre nós vamos ter uma companhia espiritual junto de nós, sempre, o tempo todo. Agora, a nossa companhia depende de quem nós atraímos, de quem nós chamamos, certo? Então, quando Jesus dialogou com Nicodemos, está lá esses ensinamentos no Evangelho de João, capítulo 3, e essa conversa de Nicodemos com Jesus vai do versículo 1 ao versículo 21.
vocês deveriam pegar essa passagem, capítulo 3 do livro de João, que vai do versículo 1 ao 21. Com o que foi falado aqui, eu estou falando para vocês porque eu aprendi, eu fui buscar entendimento maior por conta de tudo isso, né? Como João não estava junto de Jesus, acredito que o irmão dele, Tiago não, André, Tiago mesmo, eu estou confundindo, é o Tiago que estava junto com Jesus, foi ele, que era irmão de João, é que deve ter passado para ele esse colóquio entre Jesus e Nicodemos. E João sempre pegou os ensinamentos de Jesus de uma forma muito profunda. Por isso que o Evangelho de João é totalmente diferente dos 3 primeiros evangelhos canônicos, né, canonizados pela igreja, que nós conhecemos. Existem muitos outros evangelhos que são chamados apócrifos, porque não foram canonizados. Mas esses outros evangelhos também trazem verdades para nós. Mas, como não foram canonizados, há uma dificuldade enorme de aceitar ou até mesmo de acreditar no que neles estão escritos, certo? No que neles estão narrados. Daí, então, nós ficamos com os 4, né? Eu não sei, sinceramente, eu acho que a espiritualidade, quando foi para ser canonizados esses evangelhos, né? Provavelmente eles deveriam ter canonizado só o evangelho, os 3 primeiros evangelhos. Porque o de João é muito diferente, mas a espiritualidade falou, não, esse tem que fazer parte dos ensinamentos de Jesus. A profundidade desses ensinamentos tem modificado muita maneira de se pensar. Quem procurar no Google e fazer essas perguntas, vocês vão ver lá muita explicação. Foi lá que eu achei essas explicações que eu estou passando para vocês, certo? Então nós temos que sobreviver com o que nós temos e não nos esquecermos nunca que todos os livros que foram psicografados, os livros que foram codificados por Allan Kardec, é a continuação dos evangelhos. Todos esses livros são evangélicos, são boa nova que está chegando em nós, certo? Todos os livros psicografados. Devemos tomar cuidado também, porque há algumas psicografias que é preciso ler com muita atenção para não incorrer no erro de aceitar uma coisa da qual depois a gente vem ter que reconhecer que estava errado. Tudo por causa de interpretação. Interpretar uma leitura, todos nós que lemos o Evangelho, eu já vi interpretação de um católico diferente, já vi interpretação de protestantes diferentes. Eu, quando frequentava a igreja metodista. Eu vi pastor falando coisas que depois, quando eu li os livros da codificação, né? Eu falei, puxa vida, é isso daqui, não é aquilo que o pastor falava, certo? Então, nós que somos espíritas, temos que continuar nossos estudos. Há muitos livros, só o Chico Xavier são mais de 400 livros, são todos evangélicos, são todos ensinam, e a maioria dos livros do Chico Xavier são escritos em forma poética, certo? A poesia, ela ensina você a ser mais sensível, a melhor entendimento das coisas. Então, todos nós devemos buscar estudar os livros espíritas. Todos eles são continuação do Evangelho e nos traz mais conhecimento do que coisas que ainda tem nos Evangelhos. Mas os Evangelhos vão ser usados por toda a vida nossa, porque eles é que nos
traz esse princípio do conhecimento da vida de Jesus, da vinda de Jesus como o Messias. Como os 3 primeiros evangelhos falam de Jesus como quase como um ser humano, uma pessoa que fazia milagres, né? E que estava entre nós, ele vivia praticamente como nós, segundo os 3 primeiros evangelhos, quem lê as narrativas que lá estão. E quem lê o evangelho de João, vai ver que ele fala de Jesus como um Messias, o enviado, certo? Ele nos mostra Jesus como o Messias, o enviado. E como enviado, Jesus era capaz de ser e fazer aquilo, tudo que nós temos conhecimento hoje. Quantos de nós não temos vontade no nosso íntimo de fazer coisas, né? Existe gente que faz curas, que nós chamamos de milagres, né? Tudo isso é cientificamente explicado, tudo isso é a condição que o Espírito já adquiriu, e ninguém ganha nada de graça, ninguém ganha nada. Nós não ganhamos nada. As leis de Deus são únicas, universais, servem para todos nós em qualquer lugar do universo. Nós somos o que fazemos de nossas vidas. Nós fazemos por merecer, seja de bom ou seja de ruim. Nós não temos nada. Deus não me dá nada sem que eu faça por merecer aquilo. Ninguém ganha na loteria de graça. É uma experiência, talvez um pedido que a pessoa fez, certo? Mas ele pediu uma experiência, foi dado para ele essa experiência, a de ser rico, né? E muitos outros, né, às vezes reclamam, pediu a experiência da pobreza e sofre na pobreza, mas a grande maioria dos pobres, verdadeiramente pobres, eles não reclamam do que estão passando. No íntimo do espírito dele, no subconsciente do espírito dele, ele sabe que ele está passando por aquilo por merecimento. Então, nós temos que usar todos os conhecimentos que a doutrina nos dá para nos fortalecermos e seguirmos sempre avante. E nos lembrarmos sempre, né, que nós somos os filhos adotivos de Jesus. E Jesus quer que todos sejamos como Ele mesmo é. E Deus nos concede o tempo para nós alcançarmos a condição de sermos espíritos puros, como Jesus é, certo? Para que nós tenhamos o que nós possamos fazer o que nós queremos e que nós merecemos. Jesus, ele é o espírito superior do planeta Terra, certo? Existem espíritos, certo, superiores a Jesus, por incrível que pareça. O espírito puro que cuida do sistema solar, certo? Existe um espírito que cuida do sistema galáctico. E tudo isso sob os auspícios de Deus. Nunca nós somos nada sem que Deus nos conceda ser. E é o que nós somos hoje. Nós somos o que nós merecemos ser hoje. Vamos aproveitar e nos lembrar que Jesus é luz sobre todos nós, certo? E que nós podemos verdadeiramente nos encontrarmos como verdadeiros irmãos que somos, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e nós temos a luz sobre nós, a luz de nosso Senhor Jesus. Vamos mudar agora para a segunda parte do nosso